O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, na qual eu, Felipe e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Uruguai declara emergência hídrica e estabelece isenção de impostos para água engarrafada. O paizito está vivendo sua pior seca em 74 anos, que esgotou o reservatório Canelón Grande, inclusive, que é um dos principais do país. O governo, inclusive, anunciou a melhoria dos sistemas de água. E até lá, inclusive, 21 mil pessoas beneficiárias de um programa de assistência social vão receber 2 litros de água gratuita por dia. O abastecimento está garantido a hospitais e zonas residenciais, né? O problema é mais questões como agricultura, atividades econômicas, e essa foi uma das várias notícias, né, do Uruguai essa semana, e aí eu vou deixar eventuais comentários e complementos também sobre essa notícia para vocês. O curioso, né, em relação a essa medida, né, que foi apresentada pelo governo, é que a oposição também, né, votou a favor por conta dessa emergência, e daí cabe também destacar, né, que essa crise tem afetado principalmente a região do departamento de Montevidéu, onde está localizada cerca de metade da população do país, e que é o principal colégio eleitoral da Frente Ampla, né? Então interessa, né, para a Frente Ampla uma resposta também imediata, mas ao mesmo tempo no parlamento houve, né, diversas críticas por parte dos frente amplistas à falta de ação do governo federal, né? E inclusive o Luiz Lacalle Pou esteve na última segunda visitando a cidade de Sauce, que fica no departamento de Canelones, que circunda, né, a capital. E ele foi recebido, né, com diversas palavras de ordem, né, entre elas no es sequía, es saqueo, e água para la gente, no para el capital. E olha que o Lacalle Pou começou sua carreira política em Canelones, né, que é uma espécie de Montevidéu mais moderna, com o pé no agro, enfim, é importante Canelones no mapa político do Uruguai. Eu achei interessante que o Rica fez uma autocrítica, né? Ele falou que ele, da parte dele, não investiu o suficiente na infraestrutura hídrica do país, mas que os que vieram depois tampouco, ou seja, lançou diretamente uma crítica ao Lacalle Pou, uma vez que o Tabaré Vázquez, que o precedeu e o sucedeu, já não está entre nós. E cabe lembrar, né, que no norte do Uruguai, né, principalmente na região da fronteira com o Brasil, temos o aquífero Guarani, mas que daí, por uma questão de distância, explica, né, também essa falta, né, de infraestrutura justamente para levar esse recurso mais ao sul do país, né, por isso que a solução emergencial foi, né, essa medida de estabelecer a isenção do IVA, né, que é um dos impostos para água engarrafada. Sim, e outra coisa curiosa dessa crise é que há água em Montevidéu, mas ela não é bebível, ou não é, como se diz, potável, porque o Uruguai é um pouco diferente da Argentina nesse sentido. Ele é um país mais aberto ao mar, e o Rio da Prata tem essa mescla, né, de doce e salgado, e o Uruguai fica muito afetado, a água fica de fato salgada. E antes de vocês continuarem, né, temos várias notícias aqui do Uruguai, porque afinal não é o Xadrez Herbal, é o Matias, né, assim, se um alfinete cai em Montevidéu é notícia aqui. Brincadeiras à parte, nós tivemos essa semana, no domingo, dia 18, um anúncio do presidente uruguaio, Luiz Lacalle Pou, que a águia, né, de uma águia de bronze que adornava, né, a proa não era a popa, acho, do Graf Spee, né, um cruzador pesado ou um encouraçado de bolso, né, que era o termo que os alemães usavam, que foi afundado na bacia, né, na boca do Rio da Prata,
Alguns anos atrás, né, essa águia foi recuperada, né, foi tirada das águas, e o Lacagepou havia feito uma proposta de que ela seria transformada em uma pomba da paz. Né? Por quê? E a gente tinha repercutido a notícia original já tem um tempo, né? Isso. Já tem alguns anos que ela foi resgatada. Tinha essa disputa com a própria Alemanha também, né? Isso, exatamente. Porque engraçado que essa é do tempo em que eu ainda fazia vídeos no YouTube fora do Nerdologia, no canal de Xadrez Herbal. Mas, né, o que aconteceu? Eles resgataram essa águia e ela tem uma suástica gigante, né, junto a uma águia portando a suástica, né? Para quem não sabe, o Graf Spee foi um navio, né, um navio alemão durante a Segunda Guerra Mundial, que foi enviado para o Atlântico Sul para afundar navios comerciais britânicos. Nós tivemos uma batalha perto da costa do Uruguai. O navio solicitou, né, reparos no Porto Neutro de Montevidéu. E aí os uruguaios falaram, olha, deu prazo do Porto Neutro, vocês não podem ficar mais. E aí o próprio comandante do navio, Langsdorff, afundou o próprio navio, né? O navio estava danificado, né? Foi atingido na batalha. Afundou o próprio navio e cometeu suicídio na doca, né? Tem a famosa foto o corpo dele. Acho que a Silva não sabia disso, tá me olhando com uma cara de choque. A boa parte da tripulação foi internada no Uruguai, depois foram para Argentina, né? Esse é mais um daqueles motivos, né? Que se você conhece um argentino descendente de alemães, você não pergunta o que o vovô dele fazia da vida. Brincadeiras à parte, qual foi o problema? Uma empresa privada, né, que retirou os destroços do Graf Spee. E aí, pela lei uruguaia, você não podia vender aquilo lá porque aquilo era patrimônio histórico. Ao mesmo tempo, você não pode exibir pelas leis uruguaias porque você tem a suástica gigante. Aí, como o Matias mencionou, uma decisão da justiça determinou que deveria voltar para a Alemanha. Mas aí o custo de transportar isso de volta para a Alemanha é muito grande e a Alemanha não quis bancar o custo, porque a Alemanha também não quer esse pepino para eles. Porque é uma águia gigante com uma suástica, né? E aí o Lacagepou falou de virar uma pomba da paz. Só que aí ele também foi muito criticado agora por pessoas, historiadores, pessoas da academia, dizendo que é um apagamento da história. Né? Então, agora foi anulada, né, esse plano de virar uma pomba da paz, e o pepino continua. Né? O ideal é que essa águia fosse cedida a um museu, colocada em um museu, mas ela pesa toneladas, né? Para você retirar dali. Não sei se chega a ser o plural, mas enfim, ela pesa bastante. E ela é, obviamente, é muito difícil você colocar essa águia num contexto que elimine a glorificação, porque é o símbolo, né, era um dos principais símbolos da Alemanha nazista. Então, enfim, tivemos esse anúncio do Lacagepou. Mais uma discussão sobre monumentos, né? E o que fazer com eles. Esse, na verdade, eu não conhecia. E de fato é difícil colocar num contexto dentro de um museu, porque vai precisar de outras peças tão grandes como, né? Porque essa publicidade toda pro nazismo, né? Eu me lembrei, enquanto você estava descrevendo a peça, do que aconteceu com o Cristóvão Colombo na Argentina, né? Ele foi retirado de um local, foi deixado de lado durante o governo da Cristina Kirchner e trouxeram uma Juana Azurduy gigante que também foi mudada de lugar depois durante a gestão do Macri. Enfim, é um dispêndio de esforços aí para apagar a história. Eu acho que na verdade a gente devia talvez nem comentar tanto capítulos tão nefastos, né? E falando de memória no Uruguai, né? Outras duas notícias agora ligadas à ditadura cívico-militar, que, sempre lembrando, vai completar 50 anos proximamente, né? Do golpe em 1973, a começar, né, pela aquela notícia que a gente já tem repercutido há algumas edições, dos restos mortais encontrados no Batalhão 14,
que agora descobriram que se trata de um corpo feminino, né? Isso de acordo com a chefe da equipe de antropólogos que trabalha com a Instituição Nacional de Direitos Humanos, a Alicia Luciardo. Então agora esses restos mortais vão ser enviados para um laboratório na Argentina, que justamente tem mais expertise, né, em relação a esse tipo de trabalho, para tentar descobrir a identidade dessa mulher, né, que foi sequestrada, morta e desaparecida pela ditadura civil-militar no Uruguai nos anos 70. Lembrando que nesse mesmo local, em 2005, foi encontrado o corpo, os restos mortais da militante Maria Cláudia Garcia, né? Então tem aí esse passado em comum. Claro, ou seja, era um centro clandestino, provavelmente de desaparecidos e enfim, torturados na ditadura uruguaia. E pelo que eu li, esses restos mortais estão sendo enviados justamente ao Instituto de Antropologia Forense, que é uma instituição respeitada na Argentina por ter investigado não só os casos de desaparecidos na Argentina, mas também em outros países. Dentro do contexto do Plano Condor também. Exato. E ainda, né, sobre esse tema, o Luiz Lacalle Pou foi bastante criticado por não ter aparecido a um evento na quinta-feira passada, da semana passada, de reconhecimento da violação dos direitos humanos cometidos pelo Estado durante a ditadura, nos casos assassinatos das Muchachas de Abril e dos desaparecimentos de Luiz Eduardo Gonçalves e Oscar Tassino, né? E, nas palavras dele, o Estado uruguaio cumpriu com a sua sentença, isso desde o ponto de vista institucional é o mais importante, em referência à decisão judicial da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a CIDH, que determinou, entre outros pontos, a realização deste ato reparatório. Ele não quer parece não querer abraçar apaixonadamente a questão dos direitos humanos, mas ele vai ter que se posicionar quando complete o aniversário, né? A gente tem que lembrar também que o Uruguai ainda tem em vigor a lei de caducidade, ou seja, uma lei de anistia. Toda a investigação sobre abuso de direitos humanos bate na lei de caducidade. E ela já teve mais em risco de cair na época do Tabaré Vázquez, né? Porque o Tabaré era um crítico, queria derrubar de qualquer jeito, não obteve os votos necessários, e os tupamaros, se não me engano, Matias, você me corrige, não estavam a favor de derrubar a lei de anistia uruguaia. Sim, e só lembrando, né, que o golpe completa 50 anos justamente na semana que vem, na próxima terça-feira, 27 de junho, então deve ser tema ainda, né, na próxima edição do Xadrez Verbal. E eu queria fazer uma breve correção. O Langsdorff, ele tira a própria vida, mas ele já estava em Buenos Aires. Inclusive, ele está sepultado no cemitério de Chacarita. Olha só. Eu não vou comentar nada, senão você vai pegar no meu pé. Mas... Não. Tanto que eu não fiz piadinha. Bem, já que o Felipe se referiu à Argentina, né? Vamos cruzar o charco, mas vamos para a província mais setentrional do país, Jujuy, que faz fronteira com a Bolívia e o Chile, já que uma onda de protestos tomaram conta da província nos últimos dias, né? Isso por conta de diversas disputas internas, né, dentro da província, por conta de uma reforma constitucional provincial, e tem a questão do lítio como pano de fundo. Sim, Jujuy é muito significativa na região, não só por conta do lítio, mas por razões históricas, né? É uma província que já foi bastante rica, foi muito central na ocupação espanhola do que hoje é a Argentina, e tem uma região fronteiriça com a Bolívia. Então, o próprio Evo Morales se pronunciou com relação a repressão em Jujuy, em relação aos protestos, dizendo que os protestos eram legítimos, enfim. Jujuy... E o outro Morales, né, o Gerardo, Exato. que é o governador da província, também se manifestou, né, em relação aos últimos acontecimentos no país vizinho, né? Por exemplo, era muito próximo da Janine Áñez, né? Então, tem essa disputa também, né, regional. Uhum.
E o kirchnerismo é muito crítico ao Morales, né? Ele é um governante já há muitos anos de Jujuy, e agora está confirmado como candidato a vice-presidente do Horácio Rodríguez Larreta, e enfim, um rival político importante do peronismo na sua vertente kirchnerista, que é a atual. Enfim, é uma figura para ficar de olho. Não, e lembrando que os últimos grandes protestos que sacudiram a província tinha a ver, né, com uma dirigente peronista, né, da região, ligada à organização barrial Tupac Amaru, a Milagro Sala, que era deputada provincial e cuja prisão gerou, né, uma comoção muito grande, até porque essa reforma constitucional também é vista como um ataque às comunidades originárias, lembrando que é uma província com um grande percentual, né, de ameríndios, e enfim, até o James Cameron acabou se posicionando, né, porque ele visitou a província recentemente e se sentiu enganado pelo governador Gerardo Morales e fez questão de frisar que está do lado das comunidades originárias. Sim. A disputa com a Milagro Salas era intensa porque é ainda uma espécie de para-governo da província de Jujuy. Então o conflito era constante. Depois ela foi acusada de corrupção, não se chegou a uma conclusão sobre ela, mas era uma tensão muito forte já há muito tempo. Ela que foi condenada justamente no último ano do governo Macri a 13 anos de prisão, mas foi uma decisão local justamente, né? Foi um tribunal criminal em Jujuy, né? E segue cumprindo a pena, né? E, enfim, e a própria Cristina, né, aproveitou esse fato do James Cameron para atacar o Gerardo Morales, né? E lembrou também da participação do Gerardo Morales durante o dezembro de 2001, que ele fazia parte do governo da Aliança, do De La Rua, enfim. Então ela já colocou tudo isso na conta do seu adversário político, e que essa semana temos aí, né, a confirmação dele encabeçando uma das chapas favoritas, né, ao Juntos por el Cambio. Exato. E para os peronistas e para os kirchneristas, a Milagro Salas é uma presa política, né? Enfim, existe uma contestação dessa decisão judicial a nível nacional, né? E falando, né, o grande estopim, né, dessa crise tem a ver, começou com um protesto dos docentes da província, né, que tem o terceiro piso salarial mais baixo da Argentina, 35 mil pesos mensais, e daí foi ganhando corpo justamente com outras categorias que se sentiram atacadas por essa reforma constitucional, e já temos até o momento 170 feridos e 68 presos, né, até o meio da semana, né? Ainda não temos atualizações de hoje, sexta-feira, dia 23 de junho. Bem, também falando de recursos naturais, né, Silvia, temos aí uma aposta do governo Alberto Fernandes em um gasoduto para suavizar a crise econômica. Exato, esse gasoduto que foi tema de uma polêmica enorme com o governo Lula, porque na sua visita à Argentina no começo do ano, o presidente do Brasil acenou com a possibilidade, talvez, de o BNDES ajudar a completar o gasoduto, né? Na verdade, o gasoduto já existe, mas é essa parte norte dele que falta ser completada, e é importante porque vem escasseando o gás que é exportado pela Bolívia. E a gente até comentou um tempo atrás também da cooperação, né, entre Argentina e Bolívia para a exploração de gás na região da fronteira, né? Mas esse campo, né, que a Silvia mencionou, da matéria que o Matias puxou, é o campo de Vaca Muerta. Não sei qual foi o critério de nomear o campo, né?
que fica mais, né, na região ali central, né, da Argentina, e como a Silvia mencionou, agora vai ter o terminal do gasoduto, que vai ligar, né, com a parte norte. Inclusive ali um dos trechos, né, será o gasoduto Nestor Kirchner, né, porque aparentemente agora tudo tem que ter pelo menos um exemplar batizado em homenagem ao Kirchner, ao Nestor Kirchner na Argentina. Tá? Isso não é uma reclamação, isso é uma piada. Tá? É que nem quando a gente fala que a Constituição Argentina determina que todos os filmes têm que ter o Darim, tá? Antes que alguém fique bravo. Eu acho que Vaca Muerta é por conta da seca, né? Pode ser, é porque é uma região desértica. Imagino que seja por isso. Pode ser, faz sentido. E falando em temas, voltando um pouquinho, né, em questões ainda eleitorais argentinas, Silvia, você escreveu na sua coluna da Folha de São Paulo um perfil, né, sobre o Javier Milei, né, o candidato libertário, né, mas mais ligado à extrema-direita. Falando em libertário, vocês viram que teve uma associação nos Estados Unidos, a Mães pela Liberdade, que publicou uma newsletter com na capa, assim, uma citação do cara que governou a Alemanha ali entre 33 e 45. Os caras mandaram essa. Mas enfim, os caras não, né? Elas, né? Porque é Mães pela Liberdade. Mas voltando, se você escrever esse perfil do Javier Milei, e nesse perfil você explica que o Javier Milei ele talvez terá uma dificuldade em conseguir ter apoio fora de Buenos Aires, né? Explica um pouco isso para a nossa audiência, até porque o Milei é um nome que daqui a pouco vai ser muito falado aqui no Brasil, mas, né, mais pelo estilo dele, aí, né, o cara que quer liberdade econômica, que quer o fim de tudo e usa jaqueta de couro, enfim, mas falando mais sério assim, explica pra gente. Sim, o Javier Milei é um economista de Buenos Aires, não só de Palermo, né? De Palermo, foi goleiro do... É o que ele diz. É o que ele diz. Palermo é os jardins de Buenos Aires. Sim. Foi, enfim, fã de futebol, foi goleiro, tinha uma banda cover de Rolling Stones, mas ele se projetou muito recentemente por conta de sua participação em programas de televisão, sempre foi polêmico, desbocado, xinga, insulta. E, obviamente, nos últimos tempos ele foi crescendo em popularidade, em intenção de voto, porque ele se aproveitou de um enojo, de um cansaço da população, inclusive da população de estratos mais humildes, porque ele defendia enfim, fazia críticas muito diretas ao peronismo, muito diretas à classe política do poder hoje na Argentina, e se mostrava como um outsider. Então, nesse sentido, ele estava dentro de uma certa onda planetária, talvez, desses outsiders se projetarem com base na raiva, nos insultos aos poderosos. Milei cresceu muito, como ele foi um dos primeiros a se apresentar como pré-candidato e as outras forças políticas nem tinham se definido ainda, ele acabou crescendo bastante nas pesquisas e se falava de um certo favoritismo dele para as próximas eleições presidenciais que ocorrem em outubro. A questão que a gente está vendo agora, e foi por isso que eu escrevi esse texto, tentando baixar um pouco a bola e colocar o Milei no seu lugar, é que ele não tem tido resultados tão bons quanto se anunciou, e tampouco muito condizentes com a expectativa midiática que há em torno dele. Houve eleições regionais na Argentina, em várias províncias, porque lá o calendário eleitoral é assim, e a gente terminou concluindo aí que a força política dele, o La Libertad Avança, estaria numa posição de disputar o terceiro lugar como força política no país. Ainda o peronismo é muito forte e o Juntos por el Cambio, que seria uma direita mais democrática, menos disruptiva, estaria adiante no favoritismo nacional. E, de fato, inclusive, temos uma pesquisa do Instituto Promédio de ontem, né, quinta-feira, dia 22 de junho,
para as primárias abertas simultâneas obrigatórias, que é um nome sensacional, porque elas são obrigatórias, mas forma a sigla PASSO. Então, tipo, a pessoa é meio como se falasse passo por isso, tipo, não me interessa, né? Mas nessa última pesquisa, o Juntos por el Cambio tem 29% das intenções de voto, União pela Pátria, que é o novo rebranding, né, do PJ, tem 25% e La Libertad avança 23%. Né? Então temos aí um empate técnico, né, entre os três principais postulantes para as eleições presidenciais na Argentina, o que é uma tendência vendo as últimas eleições. Né? Você tem a grieta, né, entre os peronistas e os macristas, vamos dizer assim, sempre uma terceira via que dessa vez está ligada, né, está mais à direita do que o macrismo. Sim, exato. E o Milei é uma espécie, é o líder dessa força política, e a grande novidade aí, na verdade, talvez nem seja a candidatura dele propriamente dita, mas o crescimento de uma terceira alternativa política na Argentina, que sempre foi marcada por essa oposição, peronistas e antiperonistas, basicamente. Né? E aproveitando, Silvia, né, o seu comentário sobre Milei e seu conhecimento, né, sobre a Argentina e tal, né, nós temos essa direita democrática, né, a direita macrista, como, né, usando o termo que o Matias usou. Qual a postura do Milei? O que o Milei já falou, assim, de eventuais bobagens, inclusive, sobre as ditaduras militares argentinas? Né? Ele é um saudoso das ditaduras, ou pelo menos isso ele renega, digamos assim? Ele não reivindica, mas é marcada a diferença, por exemplo, com relação ao Bolsonaro. Quando falam do Bolsonaro argentino, eu sempre tento marcar isso, né? Que ele não tem uma relação com o exército, com as forças armadas, como tem o Bolsonaro. E a ditadura na Argentina foi de uma repressão muito grande, né? Mas no caso do Milei tem uma questão de um negacionismo em relação ao número de desaparecidos. Exato. Né? Que é um debate que tem crescido na Argentina, né? Porque criou-se esse slogan dos 30 mil desaparecidos, e o Milei, entre outras pessoas, questionam esse número. Né? Sim, isso já acontecia um pouco no macrismo, mas se acentuou nele porque, enfim, há um debate, de fato, parece que não foram 30 mil, que 30 mil foi uma figura de linguagem usada pelos exilados na Europa durante a ditadura, mas teria sido pelo menos mais de 10 mil, né? Pelo menos o dobro de 10 mil. Hoje em dia há consensos em torno do número de 20, 21 mil. E isso de casos confirmados, né? Porque tem isso também, uma própria leniência, né, das autoridades, que no seu momento não quiseram vasculhar, né, esses esqueletos dentro do armário. Né? Sim, e Milei escolheu para sua vice a Vitória Villarruel, que é uma ativista de direita, que tem um órgão, uma ONG que busca relatar os casos de vítimas dos guerrilheiros, ou seja, ela sim seria mais uma o terrorismo nunca mais deles. Exato. Enfim. E ele está associado a alguns nomes que eram ligados à ditadura, enfim. Ele não reivindica, mas as pessoas que são saudosas estão mais com ele do que com a oposição. Deixa eu vou... Na hora eu vou... Calma aí. Tirar o trecho da Silvia. Pronto. Você quer que eu mande no grupo? Quer que eu regrave? Não. Tá. Eu dou um jeito. Eu só fiz a marcação aqui para não me esquecer depois. Posso retomar? Pode retomar. Daí já vai da Argentina ou já vai puxar do Brasil? Não, você vai puxar o Brasil. Tá bom. E antes do Matias puxar as notícias brasileiras, né, só para constar, a Silvia mencionou, né, que nós estamos no período de eleições providenciais na Argentina, e nesse domingo agora teremos eleições nas províncias de Formosa, né, que fica bem ao norte, que parte dela era território paraguaio, sim, né? Faz fronteira com o Paraguai, a terra do Paraguai. E principalmente na província de Córdoba, né, que é uma das mais importantes, historicamente falando, na Argentina também, né? E que se considera a província menos peronista, e tem até o seu próprio peronismo local, que não coaduna com o portenho.
Ou bonaerense. Porque na Argentina tudo pode ser peronismo. Né? Mas enfim. Inclusive dizia o próprio Perón, né? Uma vez perguntaram para ele, se diz, né, que ele disse isso. Um repórter perguntou para ele como era a configuração política na Argentina. Ele falou, tem uns 30% que são de esquerda, uns 30% de direita, uns 30% de centro. E aí o repórter perguntou, mas e o peronismo? E aí o Perón respondeu, peronistas somos todos. Bem, e agora vindo aqui para notícias relacionadas à política externa brasileira, né? Começamos com um dos principais temas da semana, já que, segundo o Financial Times, os Estados Unidos fizeram pressão para conter golpe de Bolsonaro. Pois foi uma matéria do Financial Times, como o Matias mencionou. Lembrando que o Financial Times é um jornal nipo-britânico, né? Porque ele é de origem britânica, porém hoje boa parte do seu controle também é no Japão. A matéria foi assinada por Brian Harris, Michael Puller e Michael Stott, tá? Stott com T. É o editor de Latinoamérica. Do Financial Times. E ela foi publicada em português na íntegra na Folha de São Paulo, tá? Com tradução da Clara Alain, ou Alain. Peço desculpas, tá, Clara? Que é uruguaia. Ela é uruguaia? E traduziu para o português? Ela é uruguaia, cadê mora na França. Cadê o protecionismo? Doble chapa, tem licença poética. Cadê o protecionismo? Estão roubando nossos empregos. Então, assim, fica, né, aqui a recomendação de leitura. Ontem, né, o senador e ex-vice-presidente da República, Milton Mourão, negou o conteúdo da matéria, inclusive, né, já que ele é citado pelo Thomas Shannon, que foi embaixador dos Estados Unidos no Brasil, né, 2009 a 2013. Ele basicamente diz, né, que o Shannon está inventando ali uma coisa. O próprio Thomas Shannon depois respondeu, né, a matéria do Ranier Bragon, também na Folha de São Paulo, dizendo que por que eu inventaria um negócio desses, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, disse que a matéria mostraria, então, que, na verdade, que o governo dos Estados Unidos teriam interferido nas eleições para prejudicá-lo, né? Mas a matéria não fala nada disso, a matéria fala sobre justamente respeito ao resultado eleitoral. E aí, enfim, vou deixar primeiro, né? Vou falar a Silva fazer os comentários dela primeiro e depois, eventualmente, eu faço algum complemento sobre esse assunto. Antes de mais nada... Vocês acham correto dizer nipo brasileiro pro Financial Times? Será que a gente tem que falar... Nipo britânico. Nipo britânico, mas será que a gente tem que falar também que o Manchester City é um clube... A gente fala. Árabe inglês? Emiratense. Emiratense. Bom, sim, a gente costuma. O Manchester City é um brinquedo pessoal, né? É um shake jogando futebol manager. Do Emirado de Abu Dhabi, bom lembrar, né? Mas aí você fala do Financial Times, a minha ideia é Londres, Reino Unido, o establishment, enfim. Não, sim, economia liberal. City of London. Exato. Exatamente. Mas enfim, nesse sentido você tem toda a razão. Talvez faça parte ser um jornal nipo britânico nesse atual momento da economia mundial, mas enfim. Eu acho esse texto bastante importante de ser lido. Eu não acharia um absurdo isso, que os Estados Unidos tivesse atuado, de fato, para conter golpe. Enfim, pelo menos existem formas e formas de atuar, né? A pressão diplomática é uma delas. Achei o texto menos bombástico do que os títulos andam vendendo. Não sei o que vocês acham. Não, eu achei o texto uma reportagem extremamente sóbria, digamos assim. De fato, a discussão ela acaba ficando muito sensacionalista, mas eu não sei se é por conta dos títulos ou não, mas enfim, mas nesse sentido sim. Os comentários que eu gostaria de fazer, assim, que a reportagem ela é muito sóbria, ela traz muitos depoimentos, ela traz dados, ela traz datas, eventos específicos das conversas. E muito provavelmente essa pressão ocorreu, né? E especialmente em relação aos militares brasileiros, né? É muito citado também em outras matérias, em outros textos, né? Que o mais reticente, supostamente reticente, né? Seria o então comandante da Marinha, né? O almirante Garnier.
Mas, assim, o que eu acho não é nem uma discussão, não sei, mas que é o fato de que essa pressão pelo governo Joe Biden, né? Primeiro, não vamos pensar que foi uma coisa assim, não, foi porque era o Partido Democrata e não o Partido Republicano. Né? Porque, por exemplo, o golpe de 64 foi durante a presidência Lyndon Johnson, que era um democrata, né? O período que inicia justamente a atual clivagem partidária nos Estados Unidos. Né? Tem a famosa gravação dele se referindo ao João Goulart, né? Dizendo, não podemos nos livrar desse cara, né? O mesmo partido também começou a Guerra do Vietnã, mesmo bom partido, lembrar. Exatamente. Né? Então, assim, eu tenho às vezes um pouco a impressão de que essa pressão existiu, né? Os militares brasileiros ouvem os militares, as autoridades dos Estados Unidos, muito mais do que eventuais equivalentes europeus. Tem a Escola das Américas também. Sim, você tem toda uma ligação operacional, você tem toda uma ligação de equipamentos, enfim. Mas eu também tenho um pouco a impressão de que talvez essas ações do governo dos Estados Unidos também fossem motivadas pela ideia de que o Bolsonaro era um aliado do Trump, uma figura próxima ao Trump. Então, tinha ali a preocupação com democracia, a preocupação com estabilidade política, mais do que democracia, estabilidade política, né? O governo dos Estados Unidos não quer instabilidade política na América Latina, porque a instabilidade política na América Latina gera, por exemplo, ondas migratórias, né, que eles têm que lidar. Então, assim, também são motivos... Você pode ter motivos éticos, mas você também vai ter motivos de interesses. Né? Mas a impressão um pouco que eu tenho é essa, de que era pela ligação entre Bolsonaro e Trump. Claro, se o Trump fosse o presidente dos Estados Unidos, né, não há muitas dúvidas de qual teria sido a postura do executivo, né, do país. Em relação, por exemplo, a questões como, né, o 8 de janeiro em Brasília, né, coisas assim. Então, eu também eu tenho essa ligeira impressão, né, de que existe esse aspecto da disputa presidencial, da disputa com a figura política do Trump nos Estados Unidos. Né? Pode ser uma mera impressão, mas enfim, novamente, fica a recomendação de lerem a matéria, muito interessante. E isso também não significa que você tinha... né? Hoje nós temos indícios, né? Tem lá a chamada minuta do golpe, né? do Coronel Cid e tudo mais, mas em todo momento a matéria frisa que a ideia era respeitar o resultado das eleições, né? Independente de qual fosse, né? Então, enfim, não que a matéria não fala que existia um golpe sendo articulado. Né? A matéria fala que, olha, se não respeitar os resultados das eleições, então são assuntos que meio que se correlacionam, mas não estão diretamente mencionados nessa matéria. Enfim, continuando, dando sequência, ontem tivemos uma nota da Associação de Mulheres Diplomatas, né, que é presidida pela embaixadora Irene Vidagala. Já foi convidada do repertório. Já foi convidada do repertório, ela é sempre muito, muito gentil, muito atenciosa conosco. Ela que tem uma carreira incrível, ela conta um pouco dessa carreira naquele programa. E a nota da Associação das Mulheres Diplomatas disse que as mulheres diplomatas são frustradas com a falta de compromisso, né, do Ministério com políticas, né, de paridade de gênero, né, afirmando que das últimas 47, né, as 47 nomeações de cargos, né, principais cargos no exterior, como embaixadas e consulados, apenas 6, né, foram de mulheres. Tá? Hoje, né, nós teremos uma embaixadora em Washington, né, a embaixadora Viotti, temos uma secretária-geral mulher, a embaixadora Maria Laura da Rocha, mas ainda assim existe uma desproporção nessas nomeações e a nota critica isso e afirma, né, a frustração das mulheres diplomatas brasileiras. Sim, eu acredito que isso
tenha melhorado um pouco com essas nomeações, essas indicações mais recentes, que são mais simbólicas, né? Eu acho que se você pega o todo do que são os diplomatas brasileiros servindo no exterior, é inegável dizer que a representatividade das mulheres ainda é pouca. E aí o Lula, né, nós vamos até a viagem do presidente Lula pela Europa, né, nesse momento, inclusive, com uma notícia de agora pouquíssimo, né, que hoje, né, o Lula teria um jantar, né, com o Mohammed bin Salman, né, o príncipe herdeiro e na prática mandatário, né, da Arábia Saudita, na residência, né, no Saudita, perto de Paris, né, o Chateau Louis XIV, né, que é uma propriedade saudita na região. Lembrando que o Mohammed bin Salman, semana passada, foi recebido pelo Macron, né, antes do início da cúpula que a gente vai mencionar, e o presidente Lula cancelou o evento com algumas horas de antecedência, afirmando que a agenda dele foi muito extensa, que o presidente estava sentindo cansaço, né, e que foi mantida a possibilidade de um novo encontro. Tá? Por outro lado, algumas pessoas, né, ligadas ao governo e nas redes sociais existiriam, né, críticas, né, pelo fato dele se encontrar com Mohammed bin Salman, que é o principal, o suposto principal responsável pelo assassinato e suposto esquartejamento do Jamal Khashoggi. Tá? É tudo suposto, eu não sei de nada, tá? Né? Mas teve esse cancelamento. Eu acho que, enfim, pega muito mal. Eu acho que, na verdade, enfim, a gente sabe porque as pessoas se encontram com o Bin Salman, né? Obviamente é uma questão econômica, geopolítica, e se olha, se faz vista grossa para a questão de direitos humanos, e o caso do Khashoggi, enfim, é o mais sintomático deles, né? Enfim, até hoje não houve uma conclusão do caso, mas é isso, todo mundo meio que sabe o que aconteceu nessa embaixada naquele dia. Antes, né, essa foi a notícia, né, de agora há pouco, e literalmente algumas horas atrás, tá, gente? Até porque já passou da hora do jantar na França. A viagem do presidente Lula pela Europa começou pela Itália, né, onde ele foi recebido pelo presidente italiano, Sérgio Mattarella. Se encontrou também com o prefeito de Roma, né, o Roberto Gualtieri. Se encontrou com a Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Itália, e em Roma, né, foi até ali o Vaticano, a cidade do Vaticano, sede da Santa Sé, onde se encontrou com o mais famoso torcedor do São Lourenço do mundo, o Papa Francisco. O Viggo Mortensen vai ficar bravo com você. Totalmente. Não, é que eu sei. Não, mas você tem razão, o Aragorn está em cima do Papa. E o Tinelli, né? Tinelli também, mas ele é mais local. Na Argentina mencionariam ele antes, acho. E ele se encontrou com o Papa. Né? Conversaram sobre cooperação econômica, conversaram sobre questões migratórias, questões ambientais, inclusive. O presidente Lula, inclusive, quando se encontrou com o prefeito de Roma, agradeceu a solidariedade do prefeito de Roma, já que, abro aspas, né? É uma visita de agradecimento, de expressar minha gratidão pela lealdade e solidariedade pelo comportamento do prefeito Gualtieri quando eu estava detido na Polícia Federal do meu país. Né? Além de amigo, sou um torcedor fervoroso de que ele faça uma extraordinária administração na cidade de Roma, né? Já que o Gualtieri visitou, né, o Lula em Curitiba, na prisão. Na época ele era eurodeputado, né, pelo PD, né, que é o partido de centro-esquerda, o Partido Social Democrata italiano. Tá? Falaram sobre guerra na Ucrânia também, sobre necessidade de paz. Né? Também, né, talvez tenha conversado ali com a Giorgia Meloni, né, sobre o climão, né, já que a Itália não enviou representante oficial na posse do Lula. Né, enfim, a Giorgia Meloni já havia criticado antes o Lula por conta da questão do Cesare Battisti. Né, lembrando que a gente tem um programa em que a gente fala, né, a questão do Battisti foi a pauta principal. Né? Então tivemos essa visita. Não tivemos nenhuma grande assinatura, nenhum grande acordo, foram mais conversas. E pensando nessas conversas, e aí para jogar a bola para Silvia,
né, ao se encontrar com o Papa Francisco, o presidente Lula afirmou que vai conversar com o Daniel Ortega, né, o presidente /mandatário /ditador da Nicarágua, né, que na prática é o ditador da Nicarágua, né, para a libertação de lideranças católicas no país que estão presas, né, como o bispo Rolando Álvares. E aí hoje, informação da Maiara Paixão, da Folha de São Paulo, hoje o Brasil votou a favor, na OEA, né, da resolução que pede por democracia na Nicarágua. Aí eu vou jogar a bola para a Silvia, e eu vou pedir, para a Silvia e para o Matias também, claro, e eu vou pedir para um comentário que é assim... a Nicarágua, né, um tempo atrás esteve no Trending Topics, né, pela discussão, porque Nicarágua é ditadura, não é ditadura, é uma forma diferente de democracia, é um país anti-imperialista e tal. Isso acaba não prejudicando um pouco a imagem do governo Lula, e isso é de às vezes você publicamente fazer declarações a favor da Nicarágua, porém na prática você tem um voto contra a Nicarágua, né? Durante um dos debates eleitorais o Lula fez uma comparação negativa com a Nicarágua, inclusive até tuitei sobre isso na época. Fica uma mensagem meio dúbia, né? Mas enfim, comentários de vocês, vou calar minha boca. Eu acho que que o presidente Lula vem mudando de discurso com relação à Nicarágua, se a gente comparar com o período eleitoral e com as entrevistas que ele dava antes sobre Ortega. Eu me lembro de uma entrevista que ele deu ao jornal espanhol El País, por exemplo, para então diretor e para correspondente no Brasil, em que ele dizia, por que a Alemanha, a Angela Merkel pode ficar... Isso. Não sei quantos anos e vários mandatos e o Ortega não. O modo como elas reagiram a essa resposta foi muito emblemático, porque obviamente questionaram o Lula, mas a Angela Merkel não mandou prender 7 rivais políticos que iriam ameaçar a reeleição dele numa eleição que obviamente foi de fachada. E com relação a esses religiosos presos, enfim... Não, e só para... Desculpa te interromper, uma outra coisa. A gente sempre bate aqui na tecla que é muito complicado você comparar regimes presidencialistas com regime parlamentaristas, né? A gente sempre bate nessa tecla também, né? São estruturas diferentes, mas enfim, Sim. Desculpe. Não, tranquilo. E Lula começava a dar respostas sobre a Nicarágua sempre... relacionando a Nicarágua com a Revolução Sandinista e relacionando o Ortega com o que era o pensamento dos sandinistas naqueles anos 70, em que eles conseguiram derrubar a ditadura do Somoza. A questão é que passou muito tempo, Daniel Ortega foi se tornando um líder cada vez mais autoritário, foi se divorciando, foi se separando dos sandinistas daquela época, da época da Revolução, e hoje em dia você tem como presos políticos religiosos politizados, porque a Nicarágua era um berço da teologia da libertação naquela época, e muitos ex-companheiros do Ortega, colegas de guerrilha, colegas de luta contra a ditadura, que acabaram inclusive alguns morrendo na prisão. Me parece que o Lula vem sintonizando um pouco com esse discurso crítico da comunidade internacional com relação a Ortega e ao que hoje é a Nicarágua, algo parecido ao que era talvez a ditadura somocista naquela época. Eu acho que ele vem, e esse voto é uma demonstração disso, ele vem maneirando um pouco, mas continua se considerando amigo do Ortega, alguém que tem diálogo com o Ortega, e talvez... essa conversa com o Papa e essa possibilidade de ele fazer pressão pela libertação desses religiosos possa ser algo positivo. Aí, meu caro Matias, minha cara Silvia, né, falaram também muito sobre, claro, o acordo Mercosul-União Europeia, né, nesse sentido, né, o presidente brasileiro novamente criticou, né, algumas das bases, né, do acordo, aquela questão de eventuais sanções, né? E da Itália ele foi para a França. E aí acho que cabe, né? A gente vai dar uma roubadinha aqui no roteiro, até pra gente ter a Silvia aqui também, né? Que a gente vai falar da cúpula que está ocorrendo em Paris.
Sim. Né? Que é a cúpula do novo pacto financeiro, né? Organizada pela presidência francesa, né? Pelo Macron, cujo papel, né? Proposta é discutir reforma da FMI, do Banco Mundial, maiores investimentos, programas de financiamento para transições verdes, recuperação de mudanças climáticas, enfim. E aí, a gente sempre comenta, né, que esse tipo de evento, ele também serve muito para você ter diversas lideranças do mundo todas juntas, também serve para você ter reuniões bilaterais, encontros, né? Nós temos cerca de 100 lideranças, tá, de governo e de Estado e de organizações internacionais, além de entidades financeiras privadas, bancos de desenvolvimento, representantes da sociedade civil, né, um debate de escala gigantesca, né? E, enfim, Silvia, você já tem comentários, então fica à vontade. Sim, o discurso que o presidente Lula deu nesse encontro foi muito reafirmador dessa ideia de multiliderança, de multigovernança global, né? E esteve bastante afinado também com o discurso do presidente colombiano Gustavo Petro, que também está lá. Me parece que Lula falou bastante bem nessa ocasião e, enfim, marcou uma sintonia com o Petro e com outras governanças moderadas de centro-esquerda, enfim. Chama atenção também para o fato de o Lula ter inclusive, encontrado... o Petro anunciou uma visita ao Quênia com a agenda climática sendo protagonista, né? Sim, sim. E ambos também encontraram com o Macron, né? No caso da Colômbia, o Macron ficou de ajudar um programa contra a fome, enfim. Teve esse aspecto. E eu tô lendo agora, mas Lula também se encontrou com a Dilma Rousseff, que está nesse encontro, e com a prefeita de Paris. Enfim, para relações... diplomáticas, está bastante interessante esse evento também. E aí, assim, falando um pouco do aspecto macro, né, o que acontece? O Macron, ele, abro aspas para ele, inclusive, né, ele disse que a atual governança global é fruto de um consenso passado e precisa ser repensado, né? Uma das pessoas mais aplaudidas em Paris, né, até esse momento, é a primeira-ministra de Barbados, né, a Mia Mottley, né, Barbados que recentemente se tornou uma república, a gente repercutiu isso aqui, e sempre vamos criticar o fato de que Barbados deveria ter mantido uma monarquia, mas com a Rihanna de rainha, né, mas a Mia Mottley pediu, né, cobrou, né, uma transformação absoluta do sistema financeiro mundial, não apenas uma reforma, incluindo taxações de grandes empresas e impostos globais cobrados de empresas igualmente globais. Né? A ideia de que a gente pensa muito nas big techs, né, em relação a isso, mas isso também serve para algumas empresas do ramo de petróleo, por exemplo, né, que é aquela coisa, o Facebook ele faz dinheiro no mundo inteiro. Né? Ele tem lá a sua base de usuários está no mundo inteiro. Facebook, Instagram, Google, mas ele paga impostos de forma bastante... desigual, né? Ele paga mais nas suas sedes, né? No plural. Então a ideia é de você ter um imposto global sobre essas empresas que atuam de forma global, especialmente direcionado a esses países em desenvolvimento. A gente já teve um anúncio, né, de que o Banco Mundial vai suspender as dívidas de países que se recuperam de catástrofes climáticas. Né? 2 países que hoje certamente se enquadram nessa categoria são Paquistão e Moçambique. Né? O Paquistão teve aquelas cheias, né, calamitosas. Moçambique, recentemente, tivemos diversos ciclones. Mas, assim, esse é um programa que foi formado originalmente, né, por 2, né, formados em História. Agora temos mais uma, né, historiadora Silvia Colombo. E, assim... o mundo hoje, né, a governança global que existe hoje, ela foi criada no pós-Segunda Guerra Mundial. Ela é fruto do consenso pós-Segunda Guerra. Né? Então, FMI, Banco Mundial, Conselho de Segurança da ONU, toda a configuração dessas organizações vem do pós-Segunda Guerra Mundial, quando o mundo era muito diferente.
Né? Em 1945 a gente tinha, né, o Império Britânico dominando 1/4 da massa seca da Terra, a União Soviética, né, um dos maiores estados contínuos que já existiu, só os Estados Unidos tinham a bomba nuclear, algumas regiões do globo estavam completamente devastadas, né, como Europa Central, partes da Ásia. Né? Hoje, né, a União Soviética se desintegrou, potências europeias como Reino Unido e França decaíram, Índia, China ascenderam, hoje nós temos várias potências nucleares. Então, o que eu quero dizer com isso? Todos os líderes mundiais, todo mundo concorda que a governança global precisa de reforma. Né? Então Macron vai lá, né, todo garbo e elegância, diz isso, né, querendo bancar o oráculo do futuro, né, o Michael Scott da França, como brinca o Matias, mas todo mundo concorda com isso. A questão é que essas declarações, elas normalmente são mera demonstração de virtude para o público, com um pouco de concreto sendo feito. Porque se a gente olhar para uma análise realista, né, aqui realista no caso a Escola de Relações Internacionais, né, primeiro, os estados que têm poder, eles não vão querer perder o poder que já possuem. Né? Então, assim, todo mundo concorda que o Reino Unido já não deveria ter a influência em assuntos internacionais que tinha em 45. Mas o Reino Unido não vai abrir mão disso. Tá? Né? Seria extremamente justo, talvez, trocar o Reino Unido pela Índia, por exemplo, no Conselho de Segurança da ONU, se fosse para simplesmente trocar um pelo outro. Né? Reino Unido, claro, ainda é uma potência nuclear, tem grande base industrial, né? Mas ele já não está no mesmo patamar que estava em 45. E não vai abrir mão disso. Né? E mesmo se a gente pensar não apenas numa substituição, numa diminuição, né, mas em adições, você também vai representar a diluição do poder existente. Né? Então, se você colocar mais países no Conselho de Segurança da ONU, significa que o popularmente chamado poder de veto, né, vai ser diluído. Né? E isso eu abordo na minha coluna de hoje, que saiu hoje na Gazeta. Né? O FMI e o Banco Mundial, eles têm um predomínio, né, dos Estados Unidos. Você tem uma super representação dos Estados Unidos. Por quê? Porque quando o FMI e o Banco Mundial foram criados, a Europa estava devastada, a economia dos Estados Unidos era disparada a maior economia do mundo, se esperava que os Estados Unidos, né, financiasse a reconstrução europeia. Hoje você tem China, a própria União Europeia, né, Japão, enfim. Mas os Estados Unidos vai aceitar diminuir a sua participação, vai diminuir o seu poder nessas instituições? Não, não vai. E se a gente pensar nessa adição, né, na mera adição, né, você também vai ter um outro processo aqui que é muito importante de lembrar, é histórico, que é, para cada país que quer entrar no Conselho de Segurança, vão ter 10 que não querem que aquele país entre. Né? Então, quando a gente fala do G4, né, os 4 principais países que querem a reforma do Conselho de Segurança da ONU, Brasil, Índia, Japão e Alemanha, você tem 50 que não querem eles lá. Né? Argentina e Colômbia não querem o Brasil com assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Turquia e Itália não querem a Alemanha. Coreia do Sul e China não querem o Japão. China e Paquistão não querem a Índia. E para você fazer uma reforma dessa, você tem que aprovar na Assembleia Geral. Então você vai ter muita gente descontente também. E aí, como consequência, hoje a gente tem basicamente a criação de uma governança global, entre aspas, paralela, né, com instituições como o Pacto de Xangai, os BRICS, o Banco Asiático de Investimentos, né, todos eles ligados à China, que se vê subrepresentada, porque ela está subrepresentada, porque a China de 2023 não é a China de 1945, né, nem de longe. E como consequência o mundo fica andando, né? E aí eu vou, né, novamente aproveitar aqui e citar um historiador, que é o Christopher Clark, né, que ele tem um livro que ele analisa a crise de julho de 1914, que se chama Os Sonâmbulos, que a Europa foi que nem sonâmbulo, né, andando sem fazer nada rumo à guerra. Né? Todo mundo diagnosticava quais eram os problemas, mas ninguém fazia nada. Então Macron fala, tem que reformar a governança global. Perfeito. O Macron está disposto a transformar o assento da França no Conselho de Segurança da ONU num assento europeu? Ou num assento franco-teutônico? Não tá. Entendeu? Então é tudo da boca para fora também. Enfim, tivemos muita discussão ambiental e aí vou deixar para vocês comentarem, né, o discurso do Lula no festival Power Our Planet, né, que ele falou que a Amazônia é um território soberano do Brasil, mas ao mesmo tempo pertencente a toda a humanidade,
que a poluição foi criada por quem criou a Revolução Industrial, não foi o povo africano que poluiu, não foi o latino-americano, quem poluiu o planeta nos últimos 200 anos foram aqueles que fizeram a Revolução Industrial. Se desse mais 5 minutos, ele ia cobrar a indenização. E tinha que cobrar mesmo. Né? E isso de frente à Torre Eiffel, ainda por cima, né? E isso foi entre o show da Billie Eilish e o show do Lenny Kravitz. Assim, com todo respeito a Billie Eilish e Lenny Kravitz, né, acho que o Lula foi a principal atração. Né? Mentira, a Billie Eilish hoje é uma pessoa que tem muita relevância artística. O Lenny Kravitz, ele anda meio embaixo, né, anda meio escondido, enfim. A filha tá mais famosa que ele. A Zoe Kravitz. Zoe Kravitz, Uau. E aí teve gente compartilhando o discurso dele, né, que foi de alguns minutos só nas redes sociais, dizendo que ele discursou perante milhões de pessoas em Paris. Calma, gente, o público do festival é de 25 mil pessoas, tá? É um festival de música, tá? É o Lollapalooza de Paris, não sei. Enfim, eu tô falando muito, eu vou continuar falando até algum de vocês me interromperem, tá? Além desse discurso do Lula, o Lula se encontrou com o presidente de Cuba, o Miguel Díaz-Canel, para descongelar as relações, né? Ele também se encontrou com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, com o primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, e com o presidente da COP28. Né? Sobre a Haiti a gente vai falar mais no final do bloco. Exatamente. E a gente vai falar do Miguel Díaz-Canel também na Europa, porque ele foi até Belgrado. Né? Ele queria uma camisa do Jokic. Ele se encontrou com o presidente da COP28, né? O Sultan Al Jaber, né? Que é o presidente da principal petroleira, né? Dos Emirados Árabes Unidos. Né? Também tivemos, né, discussão sobre paz na Ucrânia, já que no encontro dele com o Cyril Ramaphosa, né, eles falaram da recente visita, né, que o Cyril Ramaphosa fez tanto à Ucrânia, né, quanto à Rússia, tá? Conversaram sobre os BRICS, já que agora, né, que tá todo mundo querendo fazer parte dos BRICS, né? E aí, assim, a gente brinca, né? O Matias brincou aquela vez com o BRICAS, né? Se a Argentina entrar. Mas assim, se todo mundo que quer entrar, vai acabar mudando de nome. Vai, né? Faltar letra. Vai faltar letra. Então vai virar, sei lá, Organização para Cooperação e Diálogo Sul-Sul. Alfabeto. Bricas tem um lobby dos tricolores, né? Exatamente, é o caso do Matias. Porque daí podia ser que ficaria... Qualquer outra combinação ficaria impronunciável. E tivemos o anúncio aí de... se a Nigéria entrasse, seria o Brinks. Brinks é boa. Brincas. Brincas. Nigéria e Argentina precisam entrar. Não sei. Ou pode ser Argélia. Precisa de outro A. Tivemos a liberação de um aporte de 100 bilhões de dólares, que já havia sido prometido, né, antes, mas agora foi a liberação desse aporte, né, para programas de transição climática. Lembrando que assim, tudo isso ainda está rolando, tá, gente? Então a gente ainda não tem um documento final, por isso a gente ainda está um pouco tateando um pouco as coisas, né? O Macron pediu por um choque financeiro global, né, falou de restabelecer confiança entre países ricos e países pobres, né? O Lula falou muito sobre a questão da desigualdade, né? E hoje, né, o Lula se encontrou com representantes da Aliança do Dendê, né? República Democrática do Congo e Indonésia, né? Que, só para falar sério, tá, gente, né? Aliança do Dendê é o nome que a gente aqui no Xadrez Herbal, especificamente o Matias, criou por conta dessa cooperação maior entre Brasil, Indonésia e República Democrática do Congo, que são os 3 países que mais possuem florestas tropicais em pé no mundo, tá? Então, só para deixar claro. Enfim, esse é o grande recap. Eu já falei pra caramba. Vocês, por favor, façam comentários e falem mais. Sim, o Lula também fez uma defesa da Argentina diante do FMI, né? Enfim, e acabou sendo um trecho bastante político, no sentido de que ele fez críticas ao ex-presidente Macri, ao fato do FMI ter liberado uma quantia enorme, 56 bilhões de dólares durante a crise de 2018, pela qual passava a Argentina, e ele sugeriu que essa dívida fosse perdoada, enfim, que a ajuda para a Argentina fosse maior, o que nesse momento pré-eleitoral, como a gente já mencionou, tem um peso bastante forte, né? O Alberto Fernandes
presidente da Argentina veio ao Brasil mais de uma vez, vai voltar na próxima segunda-feira e vem pedindo isso ao governo brasileiro, que defenda esse governo com relação a essa dívida com o FMI. E aí ele embutiu uma crítica também aos organismos internacionais, como o FMI, ONU, enfim. Eu acho que foi um discurso bastante importante, mas essa parte foi bastante política e bastante partidária por parte do Lula. Bem, agora a gente segue, né, nosso peão aqui pela quebrada latino-americana, depois dessas notícias envolvendo a política externa brasileira, a começar pelo Chile, né, já que foi anunciada uma comissão para tentar resolver, né, os impasses entre o Estado chileno e o povo Mapuche, né? O Gabriel Boric criou a Comissão Presidencial para a Paz e Entendimento. Lembrando, né, que do ponto de vista dos Mapuches, a situação não mudou muito, né, depois da presidência do Gabriel Boric. Então, existe aí muitas críticas em relação a essa questão, né, de uma falta de compromisso, né, do atual presidente. E ainda falando no Chile, né, uma notícia relacionada aos Estados Unidos, já que o Senado do país norte-americano aprovou, né, por 97-2 um tratado que vem sendo negociado desde o começo da década passada em relação a taxas com o Chile, né, já que muitas empresas estadunidenses se veem prejudicadas pela política aduaneira do país sul-americano. Lembrando que, se for aprovado, né, enfim, esse tratado será o terceiro dessa natureza entre os Estados Unidos e países da nossa região. E, inclusive, os tratados já existentes na América do Sul envolvem a Venezuela e Trinidad e Tobago. Trinidad e Tobago é um país latino-americano? Não, sul-americano, eu falei. Sul-americano. Mas tem influência espanhola, sim. Inclusive... o nome, né? Trinidad. Não, mas o próprio Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre Trinidad e Tobago, a gente fala que o Alfonso Ribeiro, o Carlton de Um Maluco no Pedaço, é neto de um grande cantor de calypso trinidense. Em que outro lugar? Vocês estão me confundindo. Em que outro lugar você encontraria um podcast sobre a história de Trinidad e Tobago a partir da Copa do Mundo? Pois é. Mas enfim. E com detalhes do com mundo, Carlton. do mundo do showbiz de Trinidad e Tobago. Bem, agora a gente cruza a fronteira com o Peru, já que teremos eleições, não sabemos quando ainda, mas surge uma nova legenda política, né, fundada pelo Rafael Belaúnde Llosa, que foi ministro de Energia e Minas no breve governo Martín Vizcarra. Ele que é filho de um ex-presidente peruano, o Fernando Belaúnde Terry, que assumiu o país em duas oportunidades, antes e depois dos seguidos regimes militares no país, e que foi fundador também de um partido bastante tradicional, que é a Ação Popular, né, cujo símbolo era o mapá. Então mostrava aí essa relação com as classes trabalhadoras, enfim. Mas esse partido vai um pouco distante assim da proposta do avô do Rafael, que eu não vi se tem relação com ele, se ele tem parentesco com o Vargas Llosa, não achei, mas o Vargas Llosa se juntou aí ao Libertar Popular, que, nas palavras do escritor laureado com o Prêmio Nobel, que é uma revolução capitalista para o país. E, assim, os ouvintes mais antigos do Xadrez Verbal sabem que sempre que o Vargas Llosa entra numa disputa eleitoral, esse lado acaba sendo derrotado. Inclusive a própria disputa presidencial em que ele foi candidato. Perdendo, inclusive, para o Alberto Fujimori. Exatamente. O Peru vive um momento de fragmentação partidária marcante, enfim, só vem crescendo desde o fujimorismo, né? O próprio partido do Belaúnde Terry, ex-presidente, era um partido forte, era um partido de centro, inicialmente talvez pudesse dizer que era de centro de esquerda,
hoje em dia o que sobrou dele, que são pouquíssimos representantes. Só tem alcaldias. Só tem alcaldias, nem sequer está no Congresso. É. Mas enfim, as siglas políticas do Peru são praticamente siglas políticas de aluguel. Foram passando por um processo de fragmentação muito grande desde o fujimorismo, né? O fechamento do Congresso, o autogolpe, enfim. Sobra pouco. O próprio APRA, que é o partido fundacional do Peru, da esquerda peruana, tampouco tem representantes no Congresso hoje. Enfim, é difícil hoje você delinear tendências políticas no Peru. Enfim, o próprio Pedro Castilho foi o ex-presidente Pedro Castilho foi um fruto dessa fragmentação. E a Dina Boluarte, muito mais. Ambos que não fazem mais parte do próprio partido. Exatamente. Que era para ter tido um outro candidato que não pôde concorrer por acusações de corrupção. Enfim, nesse cenário, eu acho até que quando o Vargas Llosa abre a boca, as pessoas olham para o Peru. Isso já é algo. Embora ele também tenha mudado muito nos últimos tempos, ele se divorciou completamente com o progressismo, do qual ele era filiado nos anos 60, nos anos 70. O ponto de inflexão foi a briga com o Gabriel Garcia Marques, né? Pode ter sido, sim. Ali houve uma ruptura. Na verdade ele rompeu com Cuba, né? O Vargas Llosa rompeu com Cuba ali nos anos 70, no caso daquele poeta Herbert Padilha, né? Que foi preso pelo regime. Vários intelectuais assinaram pedidos de liberação dele, e ele foi se divorciando da Revolução Cubana e foi indo para a direita de modo bastante marcado nos últimos tempos. Alguns diriam, né, os detratores dele, que ele voltou para a direita, né, porque ele é de uma família influente no Peru, né, reside na Espanha há muito tempo, né, então tem essa relação com os Bourbon também. Sim, enfim. Ele foi condecorado na Espanha com um título nobre, né? Acho que o primeiro marquês, o primeiro barão, alguma coisa assim de Vargas Llosa. Bem, do Peru a gente segue subindo agora. Ele é o Marquês de Vargas Llosa. Isso. Eu não fazia ideia disso até a Silva comentar e... Que cafonice. Do Peru vamos para o Equador, né, seguindo aí no Império Incaico, já que tivemos 6 mortos e 8 feridos num tiroteio relacionado à violência de gangues. Pois é, na cidade de Guayaquil, né, o principal porto equatoriano, que tem sido o foco, né, dos conflitos, né, pelo domínio do frete de drogas justamente na região, e tivemos 6 pessoas mortas e 8 pessoas feridas. Segundo o coronel da polícia Marcelo Castilho, na agência France Presse, né, foi o segundo tiroteio e teria sido um acerto de contas entre gangues rivais, tá? Não teria sido, não envolveu a polícia, e civis, enfim, pessoas inocentes também não teriam sido afetadas por esse episódio. Mas é por conta desse tipo de caso, desse aumento de conflitos entre cartéis, entre gangues, e da violência que é consequência disso, da qual os cidadãos comuns também sofrem, né? Enfim, é por conta disso também que está crescendo o apoio a uma candidatura de extrema-direita para as próximas eleições, que ocorrem em agosto. Esse candidato é um outsider, se chama Ian Topic, ou Jean Topic, não sei como eles pronunciam ali no Equador, e começa a ameaçar as outras pré-candidaturas, né? Porque a eleição é agora em agosto. Lembrando que o presidente Guillermo Lasso fechou o Congresso, se declarou fora da presidência dentro do recurso ali da morte cruzada, e nessas eleições vão concorrer uma candidata do Rafael Correa, do ex-presidente Rafael Correa, a Luísa Gonçalves, o Jaco Pérez, liderança indígena. Ian Topic vem subindo, né, pelo menos do ponto de vista midiático, ainda não tem uma pesquisa clara, e depois tem outros 5 candidatos. O Equador nunca teve um sistema político que pudesse limar um pouco essas candidaturas menores, e as 3 principais devem ser essas.
Enfim, Ian Topic é talvez o mais novo fruto da extrema-direita na América Latina que pode chegar à presidência. Bem, agora vamos para a Colômbia, onde o Petro enfrentou protestos da oposição em dia decisivo no Congresso, mas ele também tirou uma onda, né, com o número de manifestantes, principalmente em Bogotá. Pois é, tivemos diversos protestos em Cali, Barranquilha, Medellín, Bogotá, né, de opositores do Gustavo Petro, né, já que o Petro convocou, né, manifestações em apoio a ele, e aí depois tivemos essa manifestação da oposição, justamente. E o Matias mencionou, né, que era uma votação, né, um dia decisivo no Congresso, já que o Congresso colombiano, né, nessa semana ele entrou em recesso, né? Ele só volta a se encontrar no dia 20 de julho. Tá? Então isso acabou deixando, né, na prática, né, as reformas do Petro, as propostas de reformas do Petro paralisadas. Elas vão ficar lá agora um mês numa gaveta esperando o retorno do Congresso. E uma das derrotas, né, desse último dia do Congresso foi a proposta de regularizar a compra e a venda da cannabis. Tá? Eram necessários 54 votos e conseguiu apenas 47 no Senado. Né, já havia sido aprovado na Câmara, né, mas agora no Senado ela acabou ficando, foi rejeitada, então não teremos, pelo menos não nesse momento, a regularização do consumo da cannabis na Colômbia. Esse dia decisivo no Congresso em que houve uma derrota do governo entra no contexto dessa fragmentação do próprio executivo e dessa ruptura com o Congresso, né? Hoje a Colômbia tem um Congresso conservador, de direita, nada parecido ao Congresso que foi eleito junto com o esquerdista Gustavo Petro, que tinha uma maioria no parlamento que viabilizava algumas reformas sociais importantes, que eram bandeira do Petro, e também essa proposta de legalização da maconha. Bem, da Colômbia vamos para a América Central, começando por Honduras, onde um confronto em presídio matou 46 mulheres. Pois é, essa foi uma notícia, né, extremamente violenta dessa semana, né? Muita gente ficou chocada, já que um centro penitenciário que abrigava cerca de 900 mulheres, perto da capital Tegucigalpa, né, houve um confronto, né, entre duas facções rivais. Desse confronto nós tivemos um incêndio, tá? E o que aconteceu? As mulheres de uma das facções incendiaram ali não sei qual seria o termo correto, né, o pavilhão, não sei, da outra facção. Muitas pessoas morreram, né, nesse incêndio, tá? A maioria delas morreu queimada, inclusive, e são pelo menos, até o momento, 46 vítimas, tá? Confirmadas, muitas pessoas feridas, e inclusive familiares estão tendo que fornecer DNA para a identificação dos restos mortais, tá? Enfim, deixo eventuais comentários sobre Honduras para vocês. Que terrível essa notícia, que terrível essa situação, né? A violência em Honduras, que já era significativa e hoje parece ter piorado, levando inclusive a própria presidente Xiomara Castro a dar passos aí parecidos ao de Nayib Bukele em El Salvador, né, propondo a criação de prisões ainda maiores, enfim, de uma repressão mais dura a essas gangues, ou maras, né, que também há bastante influência das maras salvadorenhas, centro-americanas, nesse contexto da violência nas prisões. E falando nas maras, temos uma notícia relacionada a El Salvador e os Estados Unidos, já que a Procuradoria Federal do Distrito Leste de Nova York anunciou a detenção na última madrugada do dia 21 de junho
quarta-feira passada, de 23 membros da Mara Salvatrucha nos Estados Unidos, sendo que mais da metade deles eram novos filiados, né? Lembrando que a Mara Salvatrucha é a maior organização criminosa do mundo em número de filiados, não de circulação de dinheiro ilícito, né? Entre os detidos estava o líder da Mara Salvatrucha nos Estados Unidos, o Edenilson Velasquez Larín, ele que foi o fundador dos Fulto Locos Salvatruchas e era, como eu disse anteriormente, o número 1 da organização nos Estados Unidos. E essas detenções foram principalmente em Nova York, mas também em outros estados como Nova Jersey, Colorado e Carolina do Norte. Lembrando que as maras nasceram nos Estados Unidos, né? Elas nascem no contexto, né, da Guerra Civil Salvadorenha. Sim. Por conta, né, de uma proteção, né, de refugiados salvadorenhos, principalmente em cidades californianas, e elas se reorganizam com a deportação desses gangsters para El Salvador, principalmente no sistema carcerário salvadorenho. Bem, seguimos na América Central, agora na Guatemala, já que teremos, né, as eleições em breve, a gente tem repercutido aqui com muitas preocupações em relação à manipulação de resultado. A situação lembrando, né, a Guatemala hoje, né, se não dá para dizer que você tem um governo claramente autoritário, né, o Giammattei ele conduziu ali um processo de degradação democrática das instituições. Ele não pode concorrer à reeleição, né? E aí nós teremos agora, no final de semana, o primeiro turno, né, das eleições gerais guatemaltecas, tanto para presidente e vice, quanto para todo o Congresso Nacional, né, que são 160 deputados, e também para prefeituras e câmaras municipais, né, das cidades guatemaltecas. O candidato, né, do Vamos, né, que é o partido do Giammattei, é o Manuel Conde. Dentre outras candidaturas, hoje, quem está muito forte nas pesquisas é a Sandra Torres, né, da União Nacional pela Esperança, né, que é, claro, traduzindo, né, que é um partido ali que se propõe a ser um partido social-democrata, isso falando bem resumidamente. Porém, segundo as mesmas pesquisas, a gente não vai ter vitória no segundo turno, né? A gente provavelmente teremos um segundo turno e aí cabe ver contra quem será, né? Um dos possíveis candidatos é o Edmund Mullet, né, que é do partido Cabal, né, que é uma expressão local guatemalteca, que é um partido mais à direita, ou então também contra o próprio Conde, né, que é o candidato do Giammattei. E aí quando o Matias falou, né, justamente dessa questão de preocupações de manipulação eleitoral, né, de manipulação dos votos e tudo mais, é porque existe a denúncia justamente que alguns, né, dos candidatos, eles estão sendo favorecidos, né, na imprensa, e que algumas candidaturas, né, que tinham muita força pública foram barradas de maneira injusta, né? Talvez o mais conhecido deles seja o Carlos Pineda, que é um conservador, um milionário, e que é uma dos principais TikTokers da Guatemala. Né? Enfim, aí deixamos Segundo The Guardian, ele é um agrobusinessman, ou seja, um sujeito do agro, conservador e um TikTok star. Enfim, eu acho que o cenário estava mais fragmentado algumas semanas atrás, mas ele está fechando um pouco, né, em torno desse Carlos Pineda, até uma Cabreira, que é uma representante indígena. Bem, agora a gente segue na bacia do Caribe, né? Vamos para a ilha de São Domingos, ou Espanhola, já que temos uma notícia envolvendo os dois países que dividem a ilha, porque a República Dominicana repatriou mais de 13 mil haitianos no mês de maio.
Pois é, esse foi um dado que foi repercutido pelo Opera Mundi, um dado do relatório do Grupo de Apoio a Refugiados Retornados, que é uma organização haitiana, tá? Que afirmou que no último mês de maio, tá, cerca de 13 mil haitianos foram repatriados, expulsos ou devolvidos pela República Dominicana, incluindo 621 menores desacompanhados e 148 pessoas grávidas. Tá? Além disso, o mesmo relatório traz também informações de agressões sexuais contra mulheres e confisco de documentos de identificação. E aí vamos lembrar, né, que o Matias já explicou aqui várias vezes, né, que o histórico, né, entre Haiti e República Dominicana passa longe de ser amistoso, então por isso que a gente olhou até com ceticismo, né, aquela notícia da semana passada de que o Canadá estaria articulando com a República Dominicana alguma missão no Haiti, algo do tipo. O governo brasileiro, essa semana, inclusive, também, né, rejeitou, né, a possibilidade, né, de que possa voltar a liderar uma missão no Haiti. Foram declarações do Celso Amorim, inclusive, repercutidas pela Folha de São Paulo, com a Mara Paixão e o Thiago Amâncio. Tá? O Celso Amorim, inclusive, falou assim: o Brasil ficou escaldado em função da falta de empenho da comunidade internacional. Né? O Brasil se empenhou muito, inclusive com desgastes internos, e o saldo geral foi positivo. Mas na hora em que a ajuda da comunidade internacional era necessária, não houve, e isso gerou grande decepção. Não há nenhuma razão para o Brasil ser protagonista. Né? Mas ainda assim, o presidente Lula se encontrou com o Ariel Henry, né, que é o primeiro-ministro por inércia, né, do Haiti, porque infelizmente a gente teve o assassinato, né, do Jovenel Moïse, aí não tivemos as eleições foram constantemente adiadas, mas o Lula afirmou que o Brasil vai enviar, né, ajuda ao Haiti e vai colaborar, né, ofereceu total cooperação com o governo haitiano. E aparentemente não pediu uma contrapartida institucional, né? Enfim, Ariel Henry já está há mais de 2 anos, né, no cargo? Só o período de inércia é uns 2 anos. Né? Lembrando que havia o magnicídio eleições... foi em 2021. Exato. E havia eleições marcadas para 2021, que nunca ocorreram. Né?